4. A gente precisa diferenciar como nós usamos essa palavra hoje, como a Bíblia usava essa palavra. Efésios 4, versículo 11. Alguém lê para mim, por favor? Boa noite. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na Bíblia, pastor não é título. Nós usamos hoje essa palavra como título para chamar o cara que está na frente da igreja. E essa palavra foi criada ali durante a Reforma Protestante para substituir a palavra que o católico usa para essa pessoa, que é padre. Então, veio a Reforma, o pessoal ficou assim, tá, como é que nós vamos chamar o cara que dirige o culto? Porque agora a gente não chama missa mais também. Né? O cara que fica lá na frente e direciona as coisas. Então, buscaram a palavra pastor. A origem disso, ela é boa, ela é interessante, porque a função que essa pessoa que está lá na frente precisa exercer, ela também é uma função de pastoreio. Quando Jesus ele chama Pedro ali para poder caminhar com ele na reta final, depois que Jesus ressuscita, Pedro tinha negado ele, não sei o que, eles têm aquele último encontro, ele fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, te amo. Ele fala, pastoreia as minhas ovelhas. E, então, essa palavra foi criada lá no século XVI para poder substituir o padre. E é assim que a gente passou, então, a aplicar essa palavra no mundo protestante a partir dessa situação. Só que essa palavra, ela é uma palavra religiosa. Quando Paulo foi usar ou foi criar títulos para as pessoas, ele não buscou no mundo religioso essas palavras, mas no mundo secular. Porque o que Paulo queria fazer quando ele está escrevendo as suas cartas? Ele quer que as pessoas diferenciem e tenham clareza entre o que é que o Espírito Santo concede para a pessoa fazer. Então a gente tem ele falando desses dons ali ministeriais que o Espírito Santo concede para as pessoas, para que essas pessoas ensinem outras pessoas a executar aquele trabalho, etc. Ele quer que as pessoas diferenciem isso aqui de funções administrativas que a igreja precisa ter. Então o que ele foi fazer? Ele foi lá, e os apóstolos e Paulo reforçou isso. Ele vai lá no mundo secular e ele pega emprestado palavras que as pessoas não usavam religiosamente para poder explicar sobre funções administrativas da igreja. Então, por exemplo, eles foram lá e criaram um título, o diácono. Hoje, diácono é uma expressão religiosa, porque a gente só usa essa palavra dentro da igreja. Mas na época que essa palavra foi criada, o diácono ele era um servo livre. Você tinha o servo escravizado, que tinha um termo usado para ele, que era o doulos, e você tinha o servo livre, que era a pessoa que ela não estava escravizada obrigatoriamente, mas por alguma razão, ou por um ideal, ou por um salário, ou por alguma questão, ele serviria alguém, ou a comunidade, ou pessoas, ou palácio, ou qualquer coisa nesse sentido. E eles usavam uma palavra para isso no dia a dia. Quando os apóstolos foram falar assim, a gente precisa desenvolver um sistema que cuide de questões administrativas aqui dentro da igreja e que atendam essas necessidades que nós não estamos dando conta de atender, eles buscaram essa palavra para poder explicar o que é que essas pessoas iam fazer. Então, o que acontecia? Podia ter um pastor que era diácono, podia ter um apóstolo que era diácono, podia ter um evangelista que era diácono. O exemplo é o próprio Filipe. Filipe era evangelista. E ele é diácono. Então, isso aqui não tem a ver com isso aqui.
Aí eles foram falar assim, tá, mas e a pessoa então que preside uma comunidade? Porque no começo só existia a igreja de Jerusalém, então eles não davam um nome para essa pessoa, porque eram os apóstolos que estavam direcionando a igreja de Jerusalém. Como eles foram plantando igrejas em outros lugares, e os apóstolos não iam cuidar dessas igrejas, mas eles falaram assim, qual que vai ser, como que a gente vai explicar que nós temos pessoas na igreja que fazem todas essas coisas aqui, mas o João é que vai direcionar o que tem que acontecer aqui dentro. Aí eles pegaram uma palavra que eles usavam para se referir ao que para nós hoje, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, seria um misto de vereador e prefeito, porque naquela época não existia poder legislativo e poder executivo separado, isso é uma coisa que o Montesquieu trouxe para nós mais recentemente. Na época, os três poderes eles eram unificados na mão de uma pessoa ou de um colegiado, por isso que o rei ele podia legislar, executar e julgar, ele exercia todas as funções. Nas cidades, o nome do colegiado, do grupo de pessoas que exercia o controle da cidade, que nós chamaríamos de prefeito e vereadores hoje, chamava anciãos, que em grego é presbítero. Então Paulo vai lá no sistema político do povo de Israel e pega uma palavra emprestada do sistema político e fala assim, na igreja nós precisamos ter prefeitos e vereadores. Precisa ter o cara que direciona a coisa, e as pessoas que, em forma de colegiado, fazem esse direcionamento junto com eles. Por isso que quando Paulo vai falar para Timóteo, ele fala sobre o presbítero que preside. Porque você tinha os presbíteros, mas entre eles tinha um que presidia a igreja. Era o presbítero presidente, para diferenciar dos presbíteros vereadores, vamos dizer assim. Então, essa era a ideia, ele pega emprestado do mundo secular para poder fazer isso aqui. E tinha uma terceira palavra que eles buscaram de lá também, que é o episcopos, que é o bispo, que é o supervisor, é tipo um gerente. Então, eu tenho ali uma empresa que tem várias lojas. E aí eu tenho um gerente que cuida das várias lojas, que cuida da pessoa aqui, cuida de cá, vê aqui, todo mundo presta contas para ele, e ele direciona todas as lojas a partir de uma visão única, que é a visão da empresa. Então Paulo vai lá, pega esse termo emprestado e fala, bom, quando eu tiver várias pequenas igrejas, e eu precisar de um cara para gerenciar essas várias pequenas igrejas, a gente precisa ter um presbítero que é bispo. Então você tinha o presbítero que fazia parte do conselho, você tinha o presbítero que presidia, e você tinha o presbítero que se transformava em bispo, que supervisionava, que gerenciava o que estava acontecendo. Esses termos, eles não eram religiosos. Eles eram seculares. E foram pegados, emprestados, para que a pessoa entendesse. Existe uma função que é ministerial e existem funções administrativas para serem exercidas. Então, quando a gente hoje chama o cara que direciona a igreja de pastor, biblicamente, esse cara era o presbítero presidente. É isso que, quando você lê a Bíblia e se encontrar esse termo lá, você precisa associar na sua cabeça para você fazer a correlação certa. Quando você tem pastores auxiliares numa igreja, ou presbíteros, ou um conselho que administra a igreja junto com o pastor que preside, na Bíblia eles é chamado de presbíteros. Não existia diferença de presbítero e pastor, como hoje criou-se como se fosse uma hierarquia, né? O cara começa como... Eu acho que a Assembleia que mais tinha esses títulos, né? O cara começa como colaborador, vira obreiro, aí o obreiro ele vira diácono, o diácono vira presbítero, o presbítero vira evangelista, o evangelista vira pastor, e se for uma Assembleia de Deus que não é tradicional, o cara pode virar bispo e apóstolo, né? Então ele vai se desenvolvendo na carreira eclesiástica dele. Oi. O problema disso aí, e eu, né, vim da Assembleia
sei que isso funciona mesmo lá, pelo menos na minha época. Isso é tão ruim porque quase que cria como se o ápice é ser pastor. E aí ninguém quer ficar a vida inteira sendo, por exemplo, um diácono. Embora daqui a pouco a pessoa tenha a vocação de ser um diácono excelente para a glória de Deus, mas, cara, o ápice mesmo é chegar no pastorado. E daí é como se o fim da minha fé for chegar no pastorado. E eu já vi muita gente, muito homem frustrado com Deus, até com a igreja, porque trabalhou bastante para ser pastor e não chegou naquilo que era o fim para ele, né? Assim mesmo. É como se você tivesse fracassado na carreira, né? É uma carreira. E isso não é a proposta bíblica. Não era a proposta bíblica. Então a Bíblia tem 3 títulos para explicar 3 ações e tem os ministérios. Então hoje quando você fala comigo assim, pastor, me chama de pastor. Se fosse na época, você ia falar presbítero. Era assim que eles falavam. Por que é importante a gente entender isso aqui? Porque o presbítero não tem que pastorear para ser presbítero. Ele precisa administrar. Essa é a função dessa posição aqui. E a gente tem um erro histórico que acaba sendo cometido, começa na questão da Igreja Católica, que separa entre o líder leigo e o líder sacerdote, né? O sacerdote e o leigo, e começa a criar esse monte de distinção que a Bíblia não cria, essas distinções, que vai trazer para nós a perspectiva de que assim, o cara que está na frente da igreja, a função principal dele é pastorear, porque a gente chama ele de pastor. Só que não. O presbítero que preside pode também pastorear, mas essas funções são diferentes. Assim como não necessariamente o presbítero que preside vai ser um apóstolo, não necessariamente vai ser um evangelista, não necessariamente vai ser um bom pregador, não necessariamente vai ser um mestre. O que é a ideia que a Bíblia vai passar para nós? Deus capacita pessoas com todos esses dons aqui dentro de uma igreja, e a função dessa pessoa aqui é conseguir direcionar essas pessoas para poderem ensinar toda a igreja como quem não é pastor possa pastorear, quem não é administrador possa administrar, quem não é evangelista possa evangelizar, quem não é pregador possa pregar e quem não é mestre possa ensinar. Porque quem tem que exercer os ofícios não é a pessoa que tem o dom. Lê o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho dos seus serviços. Então, olha só. Quem tem que pastorear, administrar, evangelizar, pregar, ensinar, são os santos. Todos os crentes. O papel dessas pessoas que têm esses dons é ensinar o cara que não tem a fazer isso. Então, eu não tenho o dom de aconselhar. Eu vou pegar um cara que tem o dom de aconselhar e eu vou colocar para ensinar quem não tem, para que essa pessoa possa passar a aconselhar, mesmo que aquilo não era natural para ela. Quem faz isso aqui? É o presbítero. São essas pessoas que ocupam essa posição, que precisam administrar a igreja, fazer a leitura, entender quais são os dons das pessoas, organizar as pessoas dentro dos seus dons, para que elas ensinem as pessoas a fazer isso que precisa acontecer. Então, quando isso está acontecendo, diferente do que a Igreja Católica nos ensinou, que disse assim, não, você tem um padre que ele é um sacerdote e ele recebe para fazer isso por você,
Ou a igreja protestante pegou essa ideia e falou, não, você tem um pastor que recebe para isso, para que ele faça isso para você, então você quer que alguém seja evangelizado, leva ele no pastor, o pastor evangeliza seu amigo. O cara está com um problema, leva no pastor, o pastor aconselha ele. A pessoa não entendeu uma coisa da Bíblia, leva no pastor, o pastor ensina ele. Ao invés disso acontecer, que é o que acaba acontecendo quando a gente não entende esse texto de Efésios, e não entende essa diferenciação aqui, as pessoas que ocupam essa posição precisam perceber quem são as pessoas que são vocacionadas por Deus para colocá-las numa posição de ensinar as pessoas a fazer. Então, o que acontece nesse sentido? Vou pegar o meu exemplo para ficar mais fácil. Eu sou hoje, na Betânia, um presbítero que preside. Minha função como presbítero que preside é identificar as pessoas que têm esses dons aqui, colocá-las para ensinar essas pessoas a fazer essas coisas. Mas eu também tenho o dom pastoral. Eu tenho o dom de aconselhar as pessoas, de conseguir sentar, ouvir um problema, uma situação, um dilema, fazer a leitura do que está acontecendo e entregar para a pessoa soluções práticas para ela poder resolver o problema dela. Então, eu também preciso ensinar essas pessoas para fazer isso. Eu não sou só a pessoa que faz isso aqui, que direciona. Eu também preciso fazer isso aqui e ter momento para isso. Só que eu também sou crente. Ó, maravilha. Ainda bem, né? Então, eu também preciso fazer. Só que quando eu faço, e eu sento e eu aconselho uma pessoa, eu não estou fazendo isso porque eu sou o presbítero que preside, ou porque eu sou o cara que tem o dom para fazer isso. Eu estou fazendo isso porque eu também sou crente. Eu, Mateus, não tenho o dom de evangelista. Mas eu já fui atrás de muita gente que tem, li muito material de gente que tem, escreveu, vivenciei situações com pessoas que têm esse dom fazendo, e o cara que tinha esse dom me ensinou a fazer. Eu aprendi a evangelizar. Eu consigo hoje sentar com uma pessoa e evangelizar ela e ser eficaz na evangelização, mesmo sem ter esse dom. Porque alguém que tinha o dom me ensinou a fazer isso. Então, como crente, eu também tenho que evangelizar pessoas. E quando eu evangelizo alguém, falo de Jesus para alguém, eu não estou fazendo isso porque eu sou o pastor, presidente, o presbítero, presidente, e nem porque eu tenho o dom de evangelista. Eu estou fazendo isso porque eu sou crente. E alguém que tinha o dom me ensinou a fazer isso aqui, e agora eu consigo fazer isso aqui. Então, é isso que a gente precisa entender, que a forma como a Bíblia constituiu, isso aqui nós chamamos de eclesiologia. Então, a eclesiologia bíblica, a maneira como a eclesia, a igreja, precisa se organizar para a gente ser eficaz naquilo que Deus nos chamou para fazer, é essa forma aqui. Então, eu abro a minha agenda. E aí eu sei que eu tenho que preencher vários horários na minha agenda com essas atividades aqui. Porque eu sou o presbítero que preside a igreja. Sobra espaço na minha agenda. Aí eu sei que eu tenho que preencher vários outros espaços na minha agenda ensinando pessoas a pastorear. O que eu estou fazendo agora, por exemplo. Especificamente nessa matéria. Mas sobra espaço na minha agenda. Então eu também preciso aconselhar pessoas. É o que eu estava fazendo agora, antes de vir para a aula. Sentado ali na minha sala, aconselhando uma pessoa sobre questões da vida dela. Então, deu para entender isso aqui, gente? Então, a análise que a gente precisa fazer é essa aqui. Aonde a gente está no meio disso tudo? Eu espero que todos nós estejamos aqui, né? Todo mundo é crente. Então, você vai precisar aconselhar, administrar, evangelizar, pregar e ensinar doutrinas bíblicas para as pessoas, de acordo com o que vai acontecendo, vai fazer mais uma coisa, menos outra, daqui a pouco vai ficar mais focado em uma coisa do que outra, e etc., conforme a organização. Você tem alguma dessas coisas aqui? Então você precisa ensinar as pessoas a fazer o que você tem, para que elas também consigam fazer essas coisas. E, eventualmente, vocês podem chegar aqui.
e exercer alguma função administrativa na igreja também, e não como promoção. Ah, eu fui promovido de crente para pastor, e agora eu fui de pastor para bispo. E agora eu não faço mais essas coisas aqui. Então não é promoção, você vai agregando coisas à medida que Deus vai te concedendo essas coisas e que você vai se organizando, você vai aprendendo. E com o passar do tempo a experiência vai te ajudando. Eu consigo hoje aconselhar uma pessoa muito mais rápido do que eu aconselhava antes, então eu consigo fazer a mesma coisa em menos tempo, me sobra tempo, eu consigo ensinar alguém a fazer. Agora eu ensino as pessoas mais rápido do que eu ensinava antes, me sobra tempo, eu consigo também administrar a igreja. E por aí vai. Deu para entender isso aqui, gente? Por exemplo, quando eu tenho na minha agenda ali o meu horário de administrar a igreja, eu não vou gerar uma ovelha. Eu estou administrando para que as ovelhas geradas possam ter um local para elas crescerem, se desenvolverem, etc. Quando eu estou ensinando alguém a pastorear, eu também não estou gerando uma ovelha. Tipo, agora eu não estou gerando uma ovelha. Eu estou ensinando. Mas eu também sou crente. Então eu também sou ovelha. Então eu também preciso gerar ovelha. Eu também preciso ter tempo para testemunhar de Jesus, falar de Jesus, mostrar Jesus para as pessoas, ser sal e luz da terra e todas essas coisas. Exatamente. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.